é capaz de trazer a filosofia para bem perto de todos nós e mostrar que o pensar filosófico pode ser bem menos complexo do que imaginamos. Ela fala de uma forma simples, sem ser didática. É delicada, mas realista. Sua visão do mundo e das coisas é poética e provocadora. Talvez aquilo que nos traga uma consciência infeliz da vida é justamente isso, de que ela nunca está pronta e de que a qualquer momento o nosso castelo de cartas pode desmoronar. Filósofa, escritora, professora e artista plástica, a gaúcha Márcia Tiburi é graduada em Filosofia e Artes e mestre e doutora em Filosofia. Autora de diversos livros, entre eles As Mulheres e a Filosofia, O Corpo Torturado, Filosofia em Comum, entre outros. Márcia Tiburi tem uma relação bem estreita e intensa com a filosofia. Ser uma pessoa inteira, uma pessoa mesmo, uma pessoa de verdade, uma pessoa no sentido excelente do termo, não é ser santo. E não é também ser diabo. E a partir de hoje, o Sempre o Papo convida Márcia Tiburi para dar início a uma série especial de 4 capítulos, com o tema Felicidade? Isso mesmo, felicidade com um ponto de interrogação. Se eu souber muito bem o que é felicidade, eu já estou errado. Porque, assim, sobre a felicidade, ninguém tem certeza. E você é o nosso convidado para participar dessa reflexão sobre o que todos nós procuramos, essa tal felicidade. Quando nós propusemos, eu e Afonso, essa conversação sobre a felicidade, eu estava, ele também, assim, atrás de um tema que perturba, que impressiona e que comove as pessoas. E eu falo perturbação porque acho mesmo que a felicidade nos perturba hoje em dia. Nós não temos segurança sobre o que seja felicidade, no entanto, nós somos a todo momento convocados a essa tal de felicidade. Então, é óbvio que qualquer pessoa que pense 1 milímetro não toma essa palavra como uma coisa certa, e sim toma essa palavra como uma dúvida. Então, por isso, era muito necessário mesmo que se colocasse esse ponto de interrogação, ou seja, o que é a felicidade? Mas tanto melhor a gente começar a falar em felicidade como dúvida, sem precisar colocar o que é felicidade, sem construir toda esse enunciado, porque aí a gente já carrega essa palavra por aí, né? Felicidade não é uma coisa que está certa, é sempre uma coisa que a gente só pode falar num nível de pergunta, num nível de dúvida. E eu acho que, nesse sentido, essa palavra, que é também um conceito, ela pode ser usada por nós de modo muito livre. Ou seja, se eu souber muito bem o que é felicidade, eu já estou errado. Porque, assim, sobre a felicidade, ninguém tem certeza. E é bacana, então, a gente falar da felicidade como um conceito que é carregado da sua própria dúvida. E eu tenho a impressão que, ao longo da história do pensamento, sempre se tentou responder justamente a essa pergunta, o que é essa felicidade? E, claro que se criaram, então, regras para a felicidade. Os filósofos, ao longo do tempo, e os teólogos também, e até mesmo os escritores, tentaram explicar o que era a felicidade. E, hoje em dia, nós não tratamos da felicidade de um modo diferente. Nós continuamos tentando explicar o que é felicidade e impondo uns aos outros os nossos paradigmas, os nossos padrões, os nossos roteadores para pensar a felicidade. Para nos salvarmos dessas obrigações, desses deveres para com a felicidade, nós devemos justamente, então, começar a usá-la simplesmente no sentido de uma interrogação. Sugeriria isso como um exercício cotidiano na vida de todos nós, que a gente levasse esse termo daqui para frente sempre como um termo duvidoso. E é dessa dúvida, né, do caráter duvidoso desse termo, que eu acho que ele pode nos oferecer alguma coisa de muito bonita, a capacidade de construir uma busca em torno da felicidade, descobrir, no meio dessa busca, no processo dessa busca, a chance de construir a própria felicidade, mas nunca como um ideal pronto e realizado, e sim como uma aventura que é autogerada, que é gestada no nosso próprio cotidiano. Bom, mas vamos pensar assim, então, que
hoje em dia nós vivemos uma certa ditadura da felicidade. Vamos tomar isso como um pressuposto para a gente começar a conversar. Ou seja, ser feliz é praticamente uma obrigação que nos é lançada assim por meios de comunicação, sobretudo, publicidade, sobretudo. E nós podemos muito bem, com tranquilidade, dizer que a felicidade dos nossos dias é uma felicidade que foi cativada pela publicidade. Dá para a gente dizer, temos hoje uma felicidade publicitária. Bom, eu, como filósofa, sempre fiquei muito preocupada com o jeito como é tratada a felicidade por aí, sobretudo essa felicidade que foi transformada em publicitária. E sempre fiquei muito preocupada pensando que existia também uma felicidade filosófica. E por que eu ficava preocupada com isso? Porque eu ouço muita gente, sobretudo assim no âmbito da psicanálise, e os críticos, enfim, da indústria cultural, enfim, entre os quais eu também me encaixo, penso que me encaixo, sei lá, desejo me encaixar, se é que a gente pode se encaixar em alguma coisa nessa vida, né? Mas eu também sempre fico muito preocupada com isso, preocupada com o modo como esses críticos e como os psicanalistas, sobretudo, tratam a felicidade, pensando que, se temos que ser críticos dessa ideia, se, digamos, existe uma felicidade publicitária que nós devemos aprender a questionar, talvez a gente deva jogar fora a palavra felicidade, jogar fora a própria felicidade. A felicidade talvez não deva ser mais uma questão nossa. Então, existem psicanalistas muito interessantes, intelectuais, professores, várias pessoas falando assim que muito melhor a gente ter uma vida boa, uma vida interessante, uma vida justa. Ok, mas tudo isso, na verdade, significa aquele outro lado da questão, que é o que eu quero abordar com vocês hoje, que é o sentido de uma felicidade filosófica. Então, eu não gostaria de jogar fora a felicidade simplesmente porque esse termo e o seu sentido foram transformados dentro do nosso contexto cotidiano em uma mercadoria capaz de vender outras mercadorias. Então, isso que eu estou chamando de felicidade publicitária, vocês vão localizar facilmente na vida de vocês. É a felicidade que se vende na propaganda de margarina, na propaganda de carro, na propaganda de roupa, que está nas revistas, que está na televisão, que está nos outdoors. É a publicidade que vocês encontram até mesmo no cinema. Então, essa felicidade que é vendida. Largest studio ever constructed. It's the Truman Show! Yeah! Good morning! Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Spencer, how's it going? What if you were watched every moment of your life? How many cameras you got there in that town? 5,000. Honey, look what I got at the checkout. Dishwasher safe. That's amazing. Onde é que nasce a felicidade? Dentro da história dos textos, e pensem sempre, texto, o que é texto? Texto é aquilo que demarca que nós somos seres de cultura. A gente não tem notícia da nossa história, da nossa cultura, inclusive não temos história, se não fosse pelos textos. Então, a questão textual é sempre uma questão cultural. E um dos primeiros momentos assim, em que surge a questão da felicidade é justamente nos textos dos filósofos gregos, dos filósofos da antiguidade grega. E é até engraçado falar isso, né, porque a gente sempre está, desde que a gente está estudando, desde que a gente está na escola, desde que os seres humanos começaram a falar de conhecimento e se envolver com ele, sempre nós recorremos aos gregos. É uma mania de filósofo, mas é uma mania relativamente boa, desde que nós não nos mantenhamos simplesmente eurocêntricos, ou seja, copiando aquilo que está dado lá no mito fundador da filosofia, pode ser uma coisa muito boa. Então, olha aqui. Nos primeiros textos, lá no começo, eles usavam, os gregos, tanto os pré-socráticos, quanto depois Sócrates, Platão e Aristóteles, e vários outros que seguiram depois, usavam um termo muito curioso para explicar, para se referir a isso que nós chamamos hoje de felicidade, que era o termo eudaimonia. Eudaimonia, palavra grega que, de acordo com sua etimologia, significa eu, bem, verdade, bem-estar, daimon, espírito. Quando os filósofos começam a usar essa palavra, eudaimonia, então, não é mais apenas uma proteção de algo exterior que está em jogo, tipo, alguém que cuida de mim, alguém que mantém a minha vida em ordem, alguma instância superior a mim e misteriosa. Mas, quando eles começam a falar dessa palavra, eles já estão preocupados em entender como que alguém pode ser feliz sem precisar
da intervenção de uma força maior. Ou seja, como que a questão da felicidade pode se resolver não mais pelo apelo a alguma instância superior, mas simplesmente invocando, chamando aquilo que eu tenho dentro de mim. E aí, porque, claro, os gregos estavam sempre preocupados, os filósofos estavam sempre preocupados em entender como que a gente podia ser feliz. E como era possível ser feliz, considerando que a felicidade era justamente esse estado da vida em que as coisas todas vão bem. Se considerava, inclusive, que a felicidade, no contexto assim da cultura grega, e isso estava presente também na obra dos filósofos, que a felicidade era prosperidade. Ou seja, na vida está tudo andando bem, nós estamos convivendo uns com os outros, enfim, alcançando sucesso, tendo riquezas, tendo saúde, a gente está numa boa. Era essa a ideia. E os filósofos ficam preocupados, então, como que a gente faz para ser feliz? Porque, afinal de contas, nem sempre a gente é feliz simplesmente porque a natureza assim o providenciou ou o destino. Quer dizer, existe também a infelicidade, existe a morte injusta, existe a violência, existe o sofrimento, existe a doença, existe a pobreza, existe a escravidão. Existem coisas muito negativas que atingem a vida das pessoas. Ora, a felicidade não é simplesmente o nosso estado natural de ser. Existe também a infelicidade, ou seja, a não prosperidade, as coisas dando errado. E aí, a questão seria, então, o que a pessoa individual e o que esse ser individual, que é o ser humano, junto com os outros seres humanos, é capaz de fazer para ele mesmo, por conta da sua forma de viver e de agir dentro dessa vida, o que ele pode fazer para ele mesmo ser feliz. Nesse ponto, quando os gregos começam a falar sobre isso, eles já estão escrevendo o tema da felicidade no campo da ética, de onde, aliás, esse tema nunca saiu. Essa ideia de felicidade que existia lá no início, como aquilo que me permite existir, pura e simplesmente protegido, eu sempre acreditei que era uma ideia muito bonita de felicidade. Quantos de vocês já devem ter pensado assim, eu acho que ninguém pode ser feliz. Num mundo como esse, ser feliz é uma injustiça. Ser feliz é um exagero. Ser feliz é uma utopia. Neste primeiro capítulo da série de 4 episódios com a filósofa Márcia Tiburi, o Sempre um Papo traz o tema Felicidade. E você confere agora uma reflexão sobre a importância da ética na construção da felicidade do indivíduo. Hoje em dia, por exemplo, quando a gente fala em felicidade, em que campo a gente fala da felicidade? Sempre no mesmo campo daquilo que a gente chama de ética. O que é ética? Vocês sabem o que é ética? Ética vem lá do ethos grego. E o que era ethos? Ethos era o lugar onde as pessoas habitavam. Alguns traduzem por casa. E eu gosto de traduzir, para a gente entender do que eles estavam falando, eu gosto de traduzir por um termo que é quase vulgar entre nós, que é o termo comportamento. Já ouviram falar? É uma coisa horrorosa. De vez em quando tem um programa de televisão que lida com comportamento, tem aquele palestrante que faz aquele clima, como é que chama, estimulante, né, para a pessoa trabalhar mais, que também fala em comportamento, né? Tem esses biólogos que falam de comportamento dos animais, comportamento humano. Pois, gente, eu acho que nós podemos traduzir essa palavra ética por comportamento, porque o que é comportamento? A palavra comportamento, ela tem um prefixo, que é o prefixo com, que significa aquilo que a gente faz com os outros, não é? Ou seja, é algo que está acontecendo conjuntamente com os outros. E o portamento, que vem depois, tem um radical que é portar, né? Então, como que eu me porto? Então, o que eu estou fazendo com o outro é exatamente isso que vem significar a palavra comportamento. E a palavra ética significa exatamente isso. Todo
Todos nós, no nosso cotidiano, passamos por muitos conflitos éticos desde que a gente esteja conectado com o que a gente está fazendo. Todo mundo que pensa no que faz vive dentro de um conflito ético. Eu diria que viver, experimentar a ética é sempre experimentá-lo na forma de um conflito. Na forma de um conflito que muitas vezes está marcado por um sofrimento, por uma dor, por um não saber, por uma confusão. Bom, então pensem, o comportamento de hoje em dia diz respeito justamente a isso. E uma coisa muito importante no tema do comportamento, que é igualzinho no tema da ética, é justamente, se eu estou fazendo alguma coisa com o outro e eu estou em conflito, é porque tem um outro. E quem é o outro na minha vida? Quem é? Quem é esse outro com o qual eu caso, com o qual eu namoro? Esse outro que eu pus no mundo, que é meu filho? Esse outro que me pôs no mundo, que é meu pai, minha mãe? Quem é esse outro que alguém escolheu para trabalhar junto comigo aqui na minha sala? Como assim? Quem é esse outro que, por acaso, eu encontro aqui na escola? Quem é esse outro que aceita ou que se dispõe a ser meu amigo, tão raro? Quer dizer, quem é esse outro e como que eu faço para conviver com ele? Não existe ética sem esse outro. E quando eu me porto junto com alguém, eu me porto necessariamente junto com algum outro. Eu só consigo ser ético no momento em que eu sou capaz de pensar a partir do lugar desse outro. E por isso que também é tão complicado, e por isso que fazer a experiência ética é tão na ordem de um conflito sempre. Porque esse outro, muitas vezes, é alguém que me assusta, é alguém que me atrapalha, é alguém que me dá medo. Lembrem do Jean Paul Sartre falando, né, o inferno são os outros. O que será que ele queria dizer com isso? Provavelmente ele estava se referindo justamente a esse olhar do outro, a essa mensuração, a essa medida do outro, a imposição do outro, ao outro que vem me angustiar e me atrapalhar, a esse outro que exige alguma coisa de mim que eu não posso dar, a esse outro que me violenta. Hoje em dia, essa ditadura da felicidade, essa obrigação de ser feliz, não é inventada de dentro da pessoa para fora, é inventada de fora para dentro. A gente só quer ser feliz porque existe um ordenamento social e um ordenamento cultural que vem do outro para dentro de mim. É o outro que vem me exigir uma coisa dessas. Bom, então, voltando lá à questão da ética, lá nos antigos, quando, então, eles lançam o tema da felicidade, eles já lançam nesse lugar. Do que é possível, então, de se viver em termos de felicidade, considerando que eu estou vivendo junto com os outros. Peculiaridade muito importante da ética no mundo antigo. A ética não estava desvinculada da política. Então, quando se fala do viver junto, do conviver com os outros, do estar fazendo alguma coisa junto com os outros, quando se fala do comportamento, a gente está imediatamente falando disso, falando de política. O que era a política? A política era a ação das pessoas dentro de um contexto coletivo. Em outras palavras, ética é a reflexão do sujeito em relação ao outro, desde que ele esteja dentro de um contexto maior, que é o contexto coletivo, onde a gente inscreve a política. E a diferença, em geral, é essa. O político é o coletivo, ético é a conexão do particular com o coletivo. Será que a nossa crise hoje em dia, em relação ao tema da felicidade, em relação à felicidade nas nossas vidas, também não advém do fato de que nós não conseguimos reunir o ético e o político? Quantos de vocês já devem ter pensado assim, eu acho que ninguém pode ser feliz. Num mundo como esse, ser feliz é uma injustiça. Ser feliz é um exagero. Ser feliz é uma utopia. Porque ser feliz é uma coisa que não está ao meu alcance. Se eu olho para o mendigo da minha rua, se eu olho para uma injustiça social, se eu olho para uma tragédia na vida das pessoas, como que eu posso ser feliz? Então, talvez nós não possamos ser felizes mesmo se a gente raciocinar sobre o estado do nosso mundo, porque, de fato, se temos preocupação com o outro, se temos, por exemplo, um sentimento de compaixão, a gente já não consegue mesmo mais ser feliz, né? Então, se eu me compadeço do outro, se eu penso no que o outro está vivendo, a felicidade, para mim, a chance de eu ser feliz acaba. O lixo é levado para determinados lugares, bem longe, onde possa livremente sujar, cheirar mal e atrair doenças. Em Porto Alegre, um dos lugares escolhidos para que o lixo cheire mal e atraia doenças chama-se Ilha das Flores.
Há poucas flores na Ilha das Flores. Há, no entanto, muito lixo. E no meio dele, o tomate que Dona Nete julgou inadequado para o molho da carne de porco. Há também muitos porcos na ilha. Quando os gregos falam, então, de como será que a gente consegue, sem ficar rezando, como é que será que a gente consegue ser feliz? Eles lançam a ideia de que o ser humano consegue ser feliz porque ele se torna virtuoso. É como se ele tivesse interiorizado aquilo tudo que antes ele pedia para um deus, ou pedia para o anjo da guarda, para o daimon. Quando ele interioriza isso, então aparece o termo que a gente traduz por virtude, que é o termo que os gregos, que aparecia na cultura grega, na filosofia, em tudo quanto é texto, que é o termo areté, que escreve assim mesmo para o nosso gasto, areté. O que era isso? Areté é assim, vocês vão ler o Platão, ou Aristóteles, aparece assim, uma faca. Para que serve uma faca? Para cortar. Para que serve um sapato? Para calçar. Para que serve uma bolsa? Para carregar alguma coisa dentro. Vocês já pensaram? Uma faca que não corta, um sapato cheio de prego assim para fora, que você não pode colocar o pé dentro, uma bolsa que é fechada, que você não consegue colocar nada, guardar nada lá dentro. Então, essas coisas, elas têm esses objetos, eles têm uma função nas nossas vidas. Quando eles são produzidos para alguma coisa. E essa coisa para a qual esses objetos são produzidos constitui a excelência da coisa. Então, a faca tem que ser boa, a bolsa tem que ser boa, o sapato tem que ser bom. E bom significa que ele realiza a sua função. Você consegue andar com ele. Você consegue cortar com a faca, você consegue andar com o sapato, você consegue usar a sua bolsa. Mas se isso não é possível, então essa coisa está desvirtuada. E a ideia da areté, que a gente traduz por virtude, ou por excelência, é de que aquela coisa que foi feita para um determinado uso, que ela possa se realizar no seu uso, que ela consiga funcionar daquele jeito. E aí fica a questão, né? E o ser humano, qual é a virtude do ser humano? Porque, segundo consta, os gregos usavam essa palavra para falar das coisas mesmo. E aí, quando vem a questão para o ser humano, se trata de saber, mas qual é a de ser um ser humano? Para que serve você ser um ser humano? O que significa você ser um ser humano? Eu acho isso muito bárbaro, não sei como é que vocês vão entender isso, mas eu entendo isso com uma coisa fantástica, que é assim, isso está dado no nosso... Eu entendo isso hoje, eu entendo isso aqui e agora. Assim, se eu sou um ser humano, se eu sou uma pessoa, eu tenho que ser uma pessoa inteira. E os gregos pensavam assim, o que é ser uma pessoa inteira? No Platão, por exemplo, e no Aristóteles também, ser uma pessoa inteira, uma pessoa mesmo, uma pessoa de verdade, uma pessoa no sentido excelente do termo, não é ser santo. E não é também ser diabo. Não é ser perfeito no sentido de uma pessoa ideal, e não é também ser um infeliz, um desgraçado, sei lá, um sujeito ruim. É só uma pessoa que vive no meio do caminho. Eles falavam, inclusive, os dois, tanto Platão quanto Aristóteles, que a maior virtude do ser humano, aquilo que realmente realiza um ser humano como tal, é ser meio misturado. É ser meio termo. Mas não é ser meio termo no sentido assim de um sujeito tão equilibrado que ele fica uma pessoa racional, ou tão racional que ela fica uma pessoa equilibrada. Pode ter piti, pode ter nervoso, pode ter um pouco de confusão. Não é que a pessoa tem que ser assim, fantástica, que não age errado, não comete nenhum erro. Claro, ela não pode cometer erros tão atrozes que vão prejudicar a vida dela junto com os outros. Mas errar é comum. Errar faz parte. Não tem como você não errar se você for uma pessoa inteira. E aí, não apenas errar, também acertar. E aí, quando eles falavam da virtude das virtudes, eles falavam justamente desse meio termo. Mas eles falavam também que existia uma virtude que estava acima de todas as outras virtudes, que era assim, quando, extrapolando da virtude, aí chegava a própria felicidade.
A felicidade seria o bem superior, acima de todos os bens, mas é um bem tão grande que dá para dizer que, quando a gente realizou a virtude no seu sentido supremo, a gente atingiu a felicidade. A felicidade seria o encontro daquilo que eu sou capaz de compreender em relação à própria vida que vivo. O encontro do meu pensamento com a minha ação. Isso a gente muitas vezes conhece. A dor de existir. A gente começa a olhar para a vida assim e ver que esse negócio não é fácil. Para falarmos sobre felicidade, é indispensável refletirmos sobre um outro conceito recorrente na atual sociedade, a infelicidade. E é este o tema deste bloco do programa Sempre um Papo. Hoje em dia, nós vivemos assim uma epidemia de depressão, né? Alguém aqui está deprimido, tomando remédio para ficar felizinho? Não? Ninguém vai contar? Tá. Assim, deve ser... Todo mundo já ficou muito triste, não ficou? Triste assim de lascar. Em luto até, não ficaram? Já ficaram, né, gente? Perdeu o emprego, morreu alguém da família que você amava, levou um pontapé na bunda. Enfim, você pode ter muitos motivos, assim, uma perda forte de alguma coisa, de alguém que fosse muito importante para você, e você, claro, teve essa sensação terrível de tristeza, de perda. A perda faz parte da nossa experiência humana. Quem nunca teve nenhuma perda, bom, não está... Não sei, eu não imagino alguém... Não tem quem nunca tenha tido uma perda. Mas tem gente que parece que vive sem ter percebido que perdeu alguma coisa, né? Nem que seja o dia de ontem. Existem muitas pessoas que vivem como se a vida fosse algo de plástico, como se a vida não fosse de concreto. E ela é muito pesada. Então, vejam só, todos nós já experimentamos luto, tristeza. Alguns de nós, muitos talvez, suponho que todo mundo que venha para um encontro chamado Felicidade com ponto de interrogação já tenha passado por isso. Talvez até esteja nesse momento passando por uma tremenda de uma melancolia. Melancolia mais séria do que tristeza. Inclusive, eu acho assim que a gente perdeu o uso dessa palavra no nosso cotidiano e poderíamos reabilitá-lo. Até para salvar esse povo que está nessa porcaria de depressão, bipolaridade, essas chaturas todas, né, que eu acho muito... Acho que depõem contra nós e estragam a nossa experiência. As palavras, gente, elas carregam conceitos. São as palavras que nos ensinam a pensar. Sem as palavras, a gente não pensa. E a palavra melancolia, ela é uma palavra bonita. E ela designava, no passado, um tipo, antes de chamarem a melancolia de psicose maníaco-depressiva, que é um negócio que veio lá do século XIX, ela designava um tipo de experiência de profunda dor de existir. Dor de existir, que era a negação da felicidade. Ou será que não? Pois é. Então, isso a gente muitas vezes conhece, a dor de existir. A gente começa a olhar para a vida assim e ver que esse negócio não é fácil. O que Freud fala sobre essa história toda? Ele fala que é lastimável, é uma pena que as pessoas precisem adoecer para se darem conta daquilo que é uma verdade tão básica para qualquer pessoa que pensa, de que a gente não é nada. Eu queria, na verdade, mencionar um filósofo que eu acho muito rico, e que também sobreviveu do seu eu. E tomou esse eu como uma invenção. Sendo que esse eu vivia num contexto de total desgraça. Que foi Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Então, o que o Nietzsche fez? Nietzsche entendeu a felicidade como alegria. E o que era alegria? Alegria é uma força contrária, é um afeto contrário da tristeza. A tristeza, e acho que Nietzsche talvez fosse um leitor de Spinoza, que também é um pensador que vem logo depois de Descartes, assim, quando a gente estuda o cânone. E Spinoza falava assim que a gente tinha dois tipos de afeto, a tristeza e a alegria, que esses dois afetos regulamentavam a nossa vida. Que a tristeza é aquilo que nos faz
ficar imóveis, e a alegria é aquilo que nos move, que nos permite criação. E a tristeza não permite criação. Isso faz a gente pensar que a melancolia dos filósofos, na verdade, era uma tristeza muito alegre. Porque ela não era uma... É verdade, ela não era uma tristeza que embotava e incapacitava o sujeito, ao contrário, fazia com que ele se tornasse, no desejo de superá-la, sempre alguém muito criativo. E Nietzsche, acho que padecia dessa questão também da melancolia. E ele escreveu um livro, que um dia que vocês não tenham nada mais interessante para fazer, eu recomendaria a leitura, que é um livro chamado A Gaia Ciência, ou seja, a ciência alegre. E o que era a ciência alegre? Dá também para traduzir como conhecimento alegre. E ele escreve esse livro, ele fala assim, que ele estava lá desgraçado, na doença. Vocês sabem que ele morreu sifilítico, né? Que ele foi naquele último estágio de sífilis que assim, a sífilis atinge o sistema nervoso e ele, enfim, se fala muito que Nietzsche morreu louco. E ele morreu muito desgraçado mesmo, muito doente. Ele já não podia mais dar aula na universidade há muitos anos. Ele morreu, segundo ele mesmo, aquilo que mais desgraçou a vida dele não foi nem a doença, foi ter que ficar sob o jugo da mãe e da irmã, que eram duas chatas. E ele fala assim, nossa, ele tem a teoria do eterno retorno, né, que é aquela pergunta, você teria coragem de viver tudo de novo, aquilo que você já viveu tintim por tintim? Com essa pergunta, ele mede se a pessoa tem ressentimento em relação à sua vida ou não, ou se ela é capaz de amar a sua própria história, o seu próprio destino. E ele falava, a única coisa que me faria negar a minha própria teoria seria minha mãe e minha irmã. Então, ele fala isso, é muito engraçado mesmo, quer dizer, nem com toda a ascese espiritual que o Nietzsche vivia, ele conseguiu deixar de lado esse pequeno detalhe que era um detalhe muito concreto, né? E que, enfim, quem conhece a história do Nietzsche sabe como essa irmã atrapalhou a vida dele. Mas então, aí ele fala assim nesse livro que escrever aquele livro, poder criar aquela obra, representa uma respiração dentro de um contexto de destruição, que é uma saída da doença, que é poder olhar para fora, que é poder lembrar, que é poder também esquecer, que é poder se libertar de um circuito de desgraça, de feiura e de antivida, né? Nietzsche era... Eu estou falando antivida porque não é exatamente morte. Então, Nietzsche era um filósofo que defendia a vida. E a vida não era simplesmente... Vida era tudo, né, gente? Vida era alegria. Alegria era o motor fundamental da filosofia de Nietzsche, como um afeto que era capaz de criar todas as coisas e que, na verdade, é o termo que pode traduzir a própria palavra vida. Então, a vida seria, para ele, a própria alegria, e a alegria seria a própria vida. Então, a alegria seria a felicidade e a vida seria a felicidade. Há uns anos atrás, eu li um livro de uma moça chamada Sila, que essa mulher ela já morreu, e ela foi aquela última sobrevivente lá do bando do Lampião. Isso me deixou sempre muito... impressionada. Ela falava assim que ela era feliz porque ela estava viva. E quantas vezes, né, a gente está... Vocês nunca pensaram assim? Sabe aquele dia que você está assim, no ápice você está destilando a sua própria dor e, de repente, você se dá conta que você está vivo? E que viver é bonito? E que viver é bacana porque viver é uma infinitude de possibilidades, mesmo que não sejam tão infinitas assim? Que viver é a chance de você experimentar a condição humana. E, fora disso, não existe nada. Nós queremos viver felizes, muitas vezes desconectando o fato de que simplesmente viver já é uma felicidade. A nossa cultura é essa cultura da infelicidade que a gente está vivendo hoje, que é mascarada por essa felicidade que eu chamei de publicitária. Ela é uma cultura, gente, totalmente tanática. Ela é autodestrutiva. Hoje em dia, não pensar
na natureza, não pensar na questão ecológica, não pensar na educação, no que nós estamos fazendo com os nossos jovens, com as nossas crianças, manter essa educação nesse grau, apoiar o consumismo sem nenhum questionamento, é pura autodestruição. Eu acho muito interessante de pensar isso. A gente fala assim, o suicida quer se autodestruir. Ok, é bem básico, né? O suicida se autodestrói. Agora, o sujeito que passa no consumismo, o consumista é um suicida. Ele é altamente autodestrutivo. E se ele é pobre, tanto mais. E por que ele é autodestrutivo? Porque a palavra consumo tem a ver com aniquilação. Ele quer acabar, acabar, acabar. Ele não quer usar. Aliás, o próprio sistema, o nosso sistema capitalista, que inventou o consumismo como organização cotidiana, ele é totalmente tanático, né? Porque você providencia para as pessoas uma busca por comprar e gastar, que é autodestrutiva do próprio sistema econômico doméstico, né? E, ao mesmo tempo, é destrutiva dos bens. E se fala consumista, hoje em dia, para se referir às pessoas, eu nunca digo isso e não me digo consumidora de porcaria nenhuma. O máximo que eu faço é usar algumas coisas. Porque eu acho que faz toda a diferença. Quando eu uso hoje, lavo e uso amanhã de novo. E uso de novo, e uso de novo, e uso de novo. A única coisa que eu não posso usar de novo é a comida que eu comi. Não é? Mas eu posso usar o meu fogão, posso usar a minha panela. E é bom usar essas coisas, porque aí eu não vou no supermercado dar lugar para a indústria cultural da alimentação, que também quer nos devorar, né, gente? Então, assim, para a gente deixar de ser suicida, a gente tem que deixar de ser consumista. Cada um pode desenhar a sua própria ideia de felicidade. Quando a gente fala sobre a felicidade no sentido filosófico do termo, a gente está se referindo sobre a capacidade que a pessoa tem de inventar essa sensação para si mesma. Shakespeare falava que a vida é a sombra de um sonho. Já pensaram? A vida não é nem o sonho, ela é a sombra de um sonho. Felicidade? Esse é o tema dessa edição do Sempre um Papo com Márcia Tiburi. Muito se fala sobre esse assunto, mas afinal, ser feliz dá trabalho? Ser feliz dá muito trabalho também, né? Então, ser feliz, ser inventivo, criar um dia depois do outro, superar as desgraças, tudo isso dá muito trabalho. É muito barra pesada. Então, é muito bom, às vezes muito bom eu ficar lá no lugar do infeliz, sendo que, sobretudo, quando eu sou infeliz, o infeliz mesmo, ele põe o outro para pagar a conta, né? É você que vai pagar minha conta, porque foi você que não me deu carinho, foi você que não me deu atenção, foi você que não me deu amor, você que não me deu liberdade. Gente, nada disso é dado. Tudo isso é conquistado. A vítima, como dizia Adorno, desperta o desejo de vitimizar. Alguém que se faz de vítima, colocado nessa posição, vai despertar o lobo mau que existe no outro. Se alguém se faz de fraquinho, aí você... é uma barata. Esmaga. É uma formiga. Acabou. Não é? É uma porcaria de tipo de relação que os seres humanos desenvolvem entre eles. A gente é legal porque o outro faz a gente ser legal também, sabia? Essa coisa da generosidade e da bondade nascidos assim do nada, não existe. Tudo depende das relações de poder que são a base das relações. Então, essas pessoas que são vítimas, elas ficarão cada vez mais vítimas, porque elas despertam nos outros o desejo de proscrição. Se você é um desgraçado, então é com você mesmo. É você mesmo que vai pagar. Se você é um pobre do infeliz, dentro do trabalho, dentro da família, pode olhar. Aquele filho que está na condição de desgraçadinho,
ele vai se ferrar. No trabalho, a mesma coisa. O perseguido. Por que vocês acham que na escola, qual é a criança que é escolhida para ser humilhada nesse negócio que o povo hoje chama de bullying, que é a humilhação, que sempre existiu? É a criança que tem alguma característica de fragilidade. Nesse sentido, Kant tinha razão. Talvez a gente não possa mesmo ser feliz em um sentido total, metafísico, mas apenas no sentido de termos feito tudo o que estava ao nosso alcance para ter a chance de colocar a cabeça no travesseiro e ficar numa boa. Você pode ser feliz, mesmo não tendo o padrão estabelecido, enfim, da inventada normalidade, né? Você pode muito bem ser feliz. Então, isso é uma questão. Mas o prazer. Então, os gregos mesmo, eles discutiam. Vocês devem ter ouvido falar de um filósofo chamado Epicuro, que ele falava que o prazer ele era físico mesmo. Só que, por exemplo, se você fica lá lendo um livro, escrevendo um livro e pensando, isso também é físico. Então, não tem nada fora do físico. Na verdade, é isso. Então, o que a gente interpreta como corpo? Tem pessoas que entendem que corpo é só sexo, é genitália, né? A gente, aliás, tem uma super pobre experiência dos nossos corpos, e a gente não sabe muito bem o que é corpo, né? Então, para pensar o que é o seu corpo. A gente tem experiência do corpo sempre num sentido negativo, né? Ou de um extremo prazer, que é uma negatividade, que vem uma marcação em cima do corpo, né? Você tem comer uma coisa muito gostosa, é como se aquilo impressionasse você, e a impressão é sempre um negativo. Ou você tem uma doença. As mulheres têm uma experiência muito mais forte com o corpo porque elas menstruam, elas têm filhos. O corpo é muito mais móvel, né, digamos, o corpo das mulheres, de um modo geral. Mas as pessoas que realmente fazem uma experiência do corpo são essas que têm experiências muito fortes, ou de muito prazer ou de muito desprazer. Mas ambos são negativos. Então, porque o corpo mesmo, se a gente pensar no positivo do corpo, o corpo está sempre em paz, né? Ele está sempre meio parado, assim. Você não está sentindo nada, né? Você está ali só. Você só está. Não é nem bom nem mal. Você está. Então, eu acho interessante lembrar dessas questões lá dos antigos, né? Depois, claro, o prazer ele vira pecado durante o período medieval, até porque, por meio do controle do prazer, você controla as pessoas. E isso, aliás, é o grande ensinamento que a Idade Média deixou para nós para sempre. Porque até hoje é a mesma coisa. Controlando o prazer do outro, a gente controla a pessoa. E, por exemplo, os meios de comunicação de massa, eu acho que a publicidade fazem um grande esforço de controlar o prazer das pessoas. Então, eles ficam ensinando as pessoas que elas devem beber cerveja, ou que elas devem beber vinho, ou que elas devem gostar dessa música ou daquela outra, enfim. Você fica ensinando num sentido também muito pérfido, porque você fica ensinando através de uma insistência e de uma avalanche de informação que sempre repete, até furar a sua cabeça. A gente vai discutir muito isso a semana que vem. E aí você não tem mais chance, né? Então, você é capturado por uma ideia de prazer que você tem. O prazer em si mesmo não é a garantia de felicidade. O Foucault, num livro dele chamado História da Sexualidade, que eu gosto muito, ele fala assim, que o prazer seria a grande revolução, justamente porque o prazer da gente ninguém consegue controlar. Mas ele não tinha pensado tanto assim, né? Porque, na verdade, o nosso prazer é controlado, sim. Sempre foi controlado pela igreja e depois passou a ser controlado pela sociedade do espetáculo. Então, ele falava assim, a igreja tentou controlar o sexo, tentou controlar o discurso sobre o sexo. As pessoas acabaram acreditando que, de repente, descobrindo o próprio sexo, elas, então, tinham uma descoberta total de si mesmas e elas podiam, então, se garantirem como seres felizes porque descobriram o seu próprio sexo. Ele dizia, isso foi uma armadilha. Só o que sobrou para a gente poder realmente fazer uma revolução pessoal é o próprio prazer. Mas, ele tem razão, mas, como nós não preservamos o nosso próprio prazer e acabamos nos vendendo ou vendendo o nosso prazer para outros, aí acabou a nossa chance de fazer revolução. Eu acho que isso ainda tem muito sentido. Quer dizer, se eu consigo fazer uma conexão daquilo que realmente me dá prazer, mas um prazer pensado, né, um prazer filosófico,
e eu consigo fazer disso o sentido da minha vida, ou pelo menos isso ser o método a partir do qual eu levo a minha vida, aí eu acho que a gente tem mais chance de ficar numa boa nesse sentido de ter uma vida feliz, eu de bem comigo. Só que aí cada um tem que pensar por si, né? Já pensou você ter que comprar um carro? Eu pego o extrato do banco, às vezes eu vejo lá, assim, os caras querem me emprestar 120 mil reais. Aí eu fico assim, às vezes eu vou no banco, eu vejo que o pessoal perde o extrato, eu vejo assim, 180, uau. O outro 110, o outro 50. Quer dizer, dependendo do seu salário, eles fazem uma projeção lá do seu negócio e eles querem te oferecer todo esse dinheiro. Eles querem, olha só, eu te dou o prazer de um carro que custa, que carro, né? Carro maluco, carro que custa 120 mil reais, é um negócio, né? Eu nem tenho carro, viu, gente? Que eu sou ecologista, eu não comprei carro, não gosto de carro. Mas assim, eu ficava pensando, imagina, né? O sujeito que está fissurado num carro que ele nem precisa. Esse sujeito vai se engalfinhar durante anos pagando essa conta que não tem nada que ver com ele, se engalfinhando todo mesmo, né? Sendo devorado, se deixando carcomer pelo sistema, porque ele assistiu demais propaganda de carro andando com loira do lado, não sei se é mais assim. A pessoa que acredita que a vida se fez é ingênua. A vida é feita de necessidade e acaso. Isso significa que nunca nada está pronto. A única coisa que a gente pode ter é paz interior. Shakespeare falava que a vida é a sombra de um sonho. Já pensaram? A vida não é nem o sonho, ela é a sombra de um sonho. Então, tinha aquele outro, Calderón de la Barca, que é mais ou menos da mesma época, só que na Espanha, ele também falava isso, né? A vida é sonho. Tem um filósofo que recupera isso, que é o Schopenhauer, que ele fala, até cita, né, esses autores, e ele fala isso, né, também, que, na verdade, nós estamos todos sob o véu de Maya, né, que é uma divindade hindu que ele achava muito interessante, que dizia a respeito justamente a esse véu que tapa a verdade, e que é a gente crendo que a coisa é só essa, né? Enfim, claro, isso é uma interpretação muito negativa do negócio de viver, porque é claro que também isso que se mostra para nós, que parece falso, também é verdadeiro. Isso aqui que a gente está vivendo aqui também é verdadeiro. E toda essa parafernália que a gente inventa para viver também é verdadeira. Mas a consistência dessa verdade é que tem que ser sempre questionada, né? Porque é claro que a gente está vivendo isso, mas qual é a consistência disso? E eu acho isso muito legal de pensar nessa coisa das consistências, porque aí a gente começa a perceber também da vida, nessa reflexão, quais são as fantasmagorias. O que realmente é ilusão? O que vale a pena a gente acreditar? Onde vale acreditar? Até nem digo, eu digo mais assim, prestar atenção. Quer dizer, eu devo prestar atenção para poder distinguir a tonalidade dessas sombras e ver onde mesmo que eu posso encontrar aspectos luminosos nos quais eu posso, de repente, confiar, né, nesse sentido. Mas, quando eu falei a ingenuidade, eu quis só dizer isso, né, que eu acho que se a gente presta atenção no significado maior da existência, a gente vai saber que as dores virão, porque elas já vieram. E que elas continuarão se sucedendo, mas isso não é motivo para a gente assim, destruir o mundo, né? Ou entrar em processos autodestrutivos, e de jeito nenhum é motivo para a gente desafogar as mágoas no shopping center. Talvez aquilo que nos traga uma consciência infeliz da vida é justamente isso, de que ela nunca está pronta e de que a qualquer momento o nosso castelo de cartas pode desmoronar. É até uma coisa um pouco pesada falar isso, né? Talvez dizer que a vida que a gente construiu não passe de uma ilusão. Spare me your sympathies of broken dreams. Now honestly, I'm not the man I used to want to be. And don't hold your punches, I am strong enough to take the words, you don't belong.
'Cause I burnt my eyes to see the sun for what it is, not what the words of everyone have told me I should see.